Quer aprender com a igreja? Pergunta que o padre responde. Então, dando continuidade à nossa série de programas Pergunta que o Padre Responde, hoje nós temos mais uma pergunta grande, ou então duas perguntas em uma. Por que na Igreja Católica só o padre perdoa os pecados e em outras religiões é a própria pessoa? Qual a diferença desse momento para o ato penitencial? Quais pecados são perdoados e quais não são neste momento? E quais pecados me impedem de comungar? Na verdade, tem mais de duas perguntas em uma, né? Mas são várias perguntas que formulam uma só. Vamos então tentar responder com o ensinamento da Igreja, pergunta por pergunta. Na Igreja Católica, só o padre perdoa o pecado porque só o padre é revestido do ministério sacerdotal de Cristo. Quando o padre perdoa o pecado, é Cristo quem perdoa. Ensina-nos, por exemplo, o Concílio Vaticano II, na Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium número 7, que o ofício da Sagrada Liturgia é o serviço da ação plena do sacerdócio de Cristo no mundo. A liturgia é o pleno exercício da função sacerdotal de Cristo. Portanto, quando o padre estende a mão, é Cristo quem estende. Quando o padre abençoa, é Cristo quem abençoa. Quando o padre perdoa o pecado, é Cristo, portanto, quem perdoa. Cristo nos constitui como ministros, ligadores e desligadores do pecado e da graça. Conforme ele mesmo fez com seus apóstolos, basta abrir o Evangelho segundo João ou então o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, capítulo 18. Então é o padre que perdoa o pecado porque é Cristo quem perdoa o pecado. E o padre está revestido do ministério sacerdotal de Cristo. O padre age na pessoa de Cristo. Agora, com relação às outras religiões, eu não tenho base para responder se são todas as pessoas que podem perdoar os pecados, se a própria pessoa perdoa o seu pecado. Eu não tenho consciência nem ciência disso, então eu não posso responder. Eu respondo pela Igreja Católica. Lembrando que o bispo, que é na terra aquele que tem a plenitude do sacramento da ordem, também pode perdoar os pecados das pessoas. E digo mais, existem pecados que só o bispo pode perdoar. E alguns deles que só ele pode perdoar, ele pode delegá-los a alguns padres para que eles também possam exercer o ofício da misericórdia de Deus e do perdão. Qual a diferença do ato penitencial para a confissão? É simples. O ato penitencial é o momento em que, dentro da liturgia da missa, nós reconhecemos que Deus é misericórdia. Não existe, para que vocês tenham uma certeza, né? Não existe nenhum consenso sequer de que o ato penitencial perdoa pecado. Existem rubricas do missal que dizem que sim. Existem estudiosos que dizem que não. Existem, por exemplo, rubricas do missal que evidenciam o ato penitencial como um momento de nós reconhecermos que Deus é misericórdia. E o fato de reconhecermos que Deus é misericórdia é que vai nos estimular a irmos ao confessionário pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Então, não havendo consenso de que o ato penitencial perdoa pecado, é melhor dizermos que o ato penitencial, como de fato é o momento dentro da missa de nós reconhecermos Deus como um Senhor misericordioso. Kyrie eleison, no grego. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é perdão, portanto. E então, se quisermos entender o ato penitencial
na lógica do perdoar o pecado, embora eu repito, não exista consenso para isso, nós devemos entender que o ato penitencial perdoa os pecados leves, chamados de pecados veniais. Os pecados mortais são absolvidos e perdoados apenas na confissão sacramental e, em casos específicos, através da contrição perfeita, conforme nós estimulamos muito vocês a fazerem durante este período de pandemia. E um último ponto destas perguntas todas que nós tentamos sintetizar. Quais os pecados que me impedem de comungar? Todos aqueles que são graves, que ofendem diretamente a lei de Deus e pelos quais ainda não nos sentimos perdoados. O pecado grave é o pecado que afeta diretamente a um mandamento da lei de Deus. Todos os outros pecados leves têm ligação com o pecado grave, mas, digamos assim, não é uma ligação direta com a causa e depois a consequência da causa, ou seja, com a ação e a ofensa. O pecado leve, ele tem uma ligação direta, repito, com o pecado grave, não porém com as consequências deste pecado, com as ofensas que vêm a ser cometidas. Uma coisa, por exemplo, é eu omitir diante de uma vida. Outra coisa é eu matar uma vida. Os dois são pecados. Matar, porém, é mais grave do que omitir. Agora, não significa que omitir não deixa de ser pecado. É pecado leve. E este pecado leve também deve ser contado na hora da confissão sacramental, para que, junto aos pecados graves, eles possam ser também absolvidos. Que nós, então, não nos esqueçamos. A misericórdia do Senhor é muito maior do que as nossas faltas. É convicção da fé de Israel do Antigo Testamento na boca do salmista. Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção de nossas culpas. A falta nos leva ao erro. O erro leva a nossa consciência a acusar-nos culpa. Acima disso tudo está a misericórdia de Deus. Por isso, todas as vezes, por maior e mais grave que seja o pecado, se nós pedirmos por ele perdão verdadeiro, com a consciência verdadeiramente arrependido, não há por que duvidarmos que a misericórdia de Deus possa nos perdoar, ou até melhor, que Ele, por ser misericordioso, possa nos perdoar e assumir tudo para si. A cruz é o sinal mais imediato disso tudo. Diante de todos os pecados do povo e por causa de cada um deles, Jesus foi à cruz e ainda rezou por nós, pediu ao Pai perdão por causa da certeza que Ele tinha de que nós não sabíamos o que fazíamos quando pecamos, o ofendendo e assim ofendendo a vida que dele vem. Não pequemos. Esta é uma máxima que devemos todos os dias nos esforçar para viver. Não pequemos. Isto por quê? Porque a misericórdia de Deus é muito maior e nós, olhando para ela e a experimentando, que nós possamos ficar, inclusive, envergonhados pela tentação que temos de pecar. Paz e bem.